Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. STF determina que a Operação Lava Jato compartilhe dados das investigações. Ministério da Saúde muda protocolo e orienta paciente a procurar médico desde os primeiros sintomas da Covid-19. Chuvas deixam a região sul do país em estado de alerta. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O Ministério da Saúde decidiu mudar a diretriz e orientar a procura por um médico desde os primeiros sintomas da Covid-19. Nós vamos a Brasília conversar com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Cláudia, boa noite a todos. O Ministério da Saúde fez um ajuste na campanha. Antes, a orientação era para que as pessoas ficassem em casa e só procurassem um médico com sintomas graves. Mas o slogan "Fique em casa" foi alterado para, em caso de sintomas, procure um médico. O secretário executivo do Ministério da Saúde disse que eles aprenderam que os pacientes que aguardavam em casa chegavam ao hospital em pior quadro clínico e que o melhor é o tratamento precoce. Ainda durante a coletiva, o Ministério informou que foram distribuídos mais de 160 milhões de equipamentos de proteção individual a profissionais da saúde e que 9.200 leitos de UTI foram habilitados. Cláudia. Obrigada, Nathalie. Vamos agora aos números atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.755.779 casos de Covid-19, com 69.184 mortes. Foram 1.220 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.054.043 pacientes estão curados e 632.522 estão em acompanhamento. A Nathalie vai continuar com a gente direto de Brasília. Nessa quinta-feira, teve uma live do presidente Jair Bolsonaro, Nathalie? É isso mesmo, Cláudia. Agora, desde que ele foi diagnosticado com a Covid-19, o presidente tem cumprido a agenda por meio de videoconferência. Nesta quinta-feira, ele conversou com os presidentes do Paraguai e da Colômbia e também com o rei da Arábia Saudita. Hoje, durante a live, que foi a primeira live após a confirmação da doença, o presidente Jair Bolsonaro estava sozinho e na mesa tinha uma caixa de hidroxicloroquina. O presidente falou sobre a escolha do novo ministro da Educação e que já conversou com 5 ou 6 candidatos. Ele procura alguém que promova o diálogo e que a decisão deve sair nesta quinta-feira, foi o que ele afirmou. Bolsonaro também comentou sobre a derrubada das páginas do Facebook. Vamos ouvir o que disse o presidente. No Brasil, sobrou para quem? Para quem está do meu lado, para quem é simpático à minha pessoa. E parece que a esquerda fica aí posando de moralista, de propagadores da verdade, etc. Aqueles que teimam o tempo todo, né, trabalhar para derrubar o governo, para dizer que nós estamos produzindo material de ódio. O que é ódio? O que é material de ódio? Me apresente um texto, batendo no legislativo, no judiciário, seja onde for, o que for, não existe isso. Na capital paulista, quem for diagnosticado com coronavírus pode ter até 5 pessoas da mesma família testadas. A gente vai conversar agora com a Giovana Rizardo. Giovana, conta pra gente como é que isso vai funcionar. Muito boa noite para você. Boa noite, Cláudia. Boa noite para todo mundo. Olha, a ideia é aumentar a testagem em 14 regiões aqui da capital, onde tem o maior número de casos confirmados e também de casos suspeitos na capital. A partir daí vai ser possível enxergar quais são as ações mais efetivas de combate à pandemia. A partir da segunda-feira, agentes de saúde vão começar a coleta nos membros da família de casos confirmados e por sorteio. O grupo de pessoas que vai ter que cumprir o isolamento social para evitar justamente a transmissão do vírus.
Antes eram feitos 150 mil testes por mês na capital, agora vão ser cerca de 390 mil. O resultado da fase 1, Cláudia, já mostrou que o número de casos na cidade pode ter quase 7 vezes maior que os dados oficiais. Cerca de 1.200.000 pessoas podem ter sido infectadas. Eu conversei com uma especialista que coordena uma dessas ações aqui de testagem na capital. Vamos ouvir então o que ela disse. Quanto mais pessoas fazem os testes, principalmente esse de diagnóstico, que é estar presente o vírus ou não, mais preciso ficam os dados e mais claro e perto da realidade de se traçar estratégias, entendeu? Principalmente quais são os bairros que estão com maior índice de infecção, como que estão os hospitais em volta deles para ter planejamento de receber as pessoas. Com esse mapeamento vai ser possível ver, tem que voltar atrás? Ou dá para manter, ou até quanto tempo eu tenho que manter essa fase amarela, entendeu? Em torno de 15 dias é mais do que suficiente para você ter um panorama geral da situação da cidade, entendeu? Dependendo dos índices e da porcentagem de positivos, em menos tempo tem que ser tomada uma ação, né? Talvez tenha que ser tomada até uma ação imediata. O dólar encerrou essa quinta-feira em queda de 0,18% após os Estados Unidos ultrapassarem a marca de 60 mil novas contaminações por coronavírus em apenas um dia. A moeda americana fechou vendida a R$ 5,33 e o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu pouco mais de 0,5%, pouco acima dos 99 mil pontos. Nesta sexta-feira, começam a valer as novas regras definidas dentro do cronograma de flexibilização das atividades no Rio de Janeiro. A gente vai conversar agora com o Pedro Paulo Filho. Boa noite para você, Pedro Paulo. Quais são as principais mudanças aí no Rio de Janeiro? Oi, Cláudia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Prefeitura estendeu o horário de funcionamento dos shoppings, que agora vão funcionar do meio-dia até as 10 da noite. As casas lotéricas também terão o expediente alterado já a partir desta sexta-feira e vão abrir das 8 da manhã até as 6 da tarde. Esse é um avanço da terceira etapa da flexibilização. Os parques e praças da cidade também vão voltar a receber os moradores para visitas ou atividades físicas, desde que os frequentadores usem máscaras. Agora, os eventos esportivos, esses vão continuar sem a presença do público. E ficar na areia da praia também não pode. A multa, nesse caso, pode chegar a R$ 107 para quem descumprir a regra. Cláudia. Vai pesar no bolso, hein, Pedro Paulo? Obrigada para você pelas informações. Depois de quase uma semana de queimadas intensas no Pantanal, bombeiros de Mato Grosso do Sul conseguiram controlar as chamas. Vamos até a Campo Grande com o repórter William Franco. William, boa noite. Já se sabe a dimensão do estrago? Oi, Cláudia, boa noite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 20 mil hectares de vegetação nativa do Pantanal foram destruídas pelas chamas. As áreas mais afetadas pelo fogo se concentraram na região da Serra do Amolar, uma área de mata fechada e de difícil acesso. O fogo ameaçava atingir a escola Jatobazinho, que fica distante cerca de 90 quilômetros da cidade de Corumbá, às margens do Rio Paraguai. Segundo os bombeiros, a estiagem prolongada esse ano contribuiu para o avanço do fogo. A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul investiga agora se o incêndio pode ter sido criminoso. Cláudia. Obrigada, William. O sul do país está com alerta da Defesa Civil para o risco de inundações. O Vitor Costa tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Vitor. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. Esse novo alerta foi divulgado nesta quinta e pede atenção sobre o risco da chuva que atinge o estado e pode causar mais inundações. Pelo menos 9 cidades, quase todas na região metropolitana de Porto Alegre, foram as mais atingidas pelos últimos temporais. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 2.900 pessoas foram desalojadas e outras 1.100 desabrigadas foram acolhidas em abrigos. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura também alerta sobre o avanço de uma nova massa de ar seco polar que vai derrubar as temperaturas. Cláudia. Obrigada, Vitor.
E por causa dessas chuvas no Rio Grande do Sul, um casal de idosos ficou ilhado dentro de casa no município de Bento Gonçalves. Os dois estavam presos sem luz e tiveram que ser resgatados pelos bombeiros, que usaram um barco e até um trator. A equipe de resgate teve que levar um cilindro de oxigênio para ajudar o senhor a aguentar o trajeto. 4 agentes participaram da ação. No fim, tudo terminou bem. O casal foi levado até um hospital da cidade, onde a família já esperava por eles. O Supremo Tribunal Federal determinou que as forças-tarefa da Lava Jato nos estados compartilhem todos os dados das investigações com a Procuradoria-Geral da República. Nós vamos voltar a Brasília para falar com a Nathalie Machado. Nathalie. Cláudia, a decisão do ministro Dias Toffoli foi motivada por uma ação do vice-procurador-geral Humberto Jacques. A Procuradoria-Geral da República questiona a rejeição das forças-tarefa da Lava Jato no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro do compartilhamento de dados de investigação. Uma das justificativas dos procuradores foi que as informações não poderiam ser divulgadas indiscriminadamente. O banco de dados do Ministério Público possui documentos apreendidos, informações sobre transações financeiras no Brasil e no exterior, feitas pelos investigados, além de relatórios de inteligência. Na decisão, Dias Toffoli ressaltou que a PGR tem sim autorização para fazer essa requisição de intercâmbio de informações. Cláudia. Muito obrigada, Nathalie, pelas suas informações. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, foi o entrevistado do JR Entrevista dessa quinta. Ele faz parte da comissão mista do Congresso responsável por acompanhar a situação fiscal e execução financeira das medidas relacionadas no combate à Covid-19. Nós vimos aí no início da pandemia uma correria muito grande por respiradores, por aparelhos e EPIs, para ser usado aí nos estados e nos municípios. E aí vem a questão dos aproveitadores, né? Então, vi muitos casos aí que realmente houve, por parte do gestor, ou secretários, ou prefeitos, ou outros que estavam no comando, de fazer como livre de concorrência, não tinha concorrência, de comprar o preço que foi ofertado. Então, com isso, apareceu muitos aproveitadores, trazendo respiradores da China. Alguns usaram do momento para comprar com preço superfaturado, né? Então, com isso, trouxe um prejuízo muito grande aos cofres dos estados e dos municípios. Esses dias atrás mesmo, nós tivemos aí com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a informação que chegou até nós, quase 180 bilhões de reais já foi disponibilizado para estados e municípios e investimentos do governo federal para o combate à Covid. 180 bilhões de reais é muito dinheiro. O senhor acha que numa retomada da economia a gente vai ter um resultado positivo nesse sentido, de tentar reempregar essas pessoas, realocá-las no mercado? Com certeza. Nós precisamos ter o quê? Uma ferramenta para o desespero que estava tomando conta do país, e principalmente com os trabalhadores e os pequenos, os médios e até mesmo os grandes empresários. Nós tivemos setores da nossa economia que parou praticamente. Você pega o setor do turismo, ele parou. Representa 8% do PIB nacional. Quando você vai ver no Nordeste, é 12% do PIB do Nordeste. Então, esse setor está parado. Então, esse programa que foi, esse auxílio emergencial, que foi a MP 936, que foi em abril, a suspensão dos contratos foi por 60 dias, e agora o Congresso autorizou o presidente da República, via decreto, ele suspender esses auxílios por quantas vezes ele achar necessário, certo? Então, isso veio ajudar. Nós tivemos aí alguns pontos, né, alguns vetos que foi feito pelo presidente e que está gerando essa polêmica com relação às desonerações. Se fosse bem dialogado e conversado bem antes, é que todo o setor da economia ele tivesse a desoneração. Alguns mais, que foram mais prejudicados, e outros um pouco menos, mas que todos fossem beneficiados, que eu acho que é o que vai acontecer. Acredito eu que a equipe econômica ela já está estudando, já que o ministro Paulo Guedes defendia tanto que houvesse uma desoneração da folha para que a economia, né, ela voltasse com mais rapidez. Então, acredito que vai estar preparando, sim,
uma proposta vinda do governo para que seja contemplado todos os setores da nossa economia. As pequenas e médias empresas, elas reclamam que o crédito não está chegando até elas, né? Como é que se resolve isso? Resolve com o governo sendo o garantidor. O governo liberou, colocou as regras, mas não é o garantidor. E colocou os recursos, está na iniciativa privada, está nos bancos. Os bancos estão abarrotados de recursos, não tem nem para quem emprestar, porque não tem garantias. Qual é o banco que vai emprestar e ele ser o próprio garantidor daquele financiamento em período que as empresas estão em dificuldades? Então o governo tem que ser o garantidor. A produção industrial recuperou nos últimos meses, também o comércio recuperou alguma coisa. O senhor acredita que já dá para se ver uma luz no fim do túnel? É uma doença nova, nós estamos aprendendo, inclusive a tomar remédios que ninguém conhecia, né? Então é uma doença nova, mas vai recuperar sim. Olha, eu já passei por muitos planos. Eu só tenho 57 anos de idade, mas nesses 57 anos de idade, como eu comecei muito cedo, foi o plano Sarney, confisco de poupança, vem inflação de 80%, e todas essas crises nós tiramos aí lições. E dessa crise agora nós vamos tirar lições também. Em Israel, mais de 10 mil soldados entraram em quarentena após contato com infectados por coronavírus. Outros 300 militares testaram positivo. O Departamento de Defesa israelense registrou o dobro de funcionários infectados em relação à primeira onda da pandemia. A maioria dos casos são assintomáticos ou apresentam sintomas leves. Algumas fontes relatam cortes no número de testes em bases militares. E as autoridades israelenses também não restabeleceram o bloqueio das bases, como havia sido feito durante a primeira onda do vírus, o que pode ter colaborado para a disseminação da doença entre os integrantes do exército. O prefeito de Seul, capital da Coreia do Sul, foi encontrado morto nesta quinta-feira. Park Bong-sun estava desaparecido, mas a polícia o encontrou pelo sinal do celular. Ele estava sendo acusado de assédio sexual. A filha do prefeito afirmou que o pai deixou um bilhete antes de sair de casa, mas não informou o conteúdo. No Reino Unido, um funcionário de um supermercado desmaiou em frente ao príncipe Charles durante uma visita oficial da realeza. Charles estava com a esposa Camila, a duquesa da Cornualha, para agradecer os trabalhadores que não puderam parar em meio à pandemia do coronavírus. O funcionário não teve o nome divulgado, mas se recuperou rapidamente e continuou a conversa com o príncipe depois de receber atendimento médico. Um balão precisou fazer um pouso de emergência em um bairro residencial de Chicago, nos Estados Unidos. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança de uma das casas da região. A descida foi necessária após uma idosa de 80 anos passar mal lá no alto. Os bombeiros foram chamados e acompanharam o pouso entre duas casas. Ninguém ficou ferido e a senhora saiu andando sozinha do balão. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Boa noite.